O tema de hoje é: o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. O que eu quero trazer aos irmãos neste estudo é que por muitas das vezes, e várias vezes na nossa vida, a gente se sente seco, a gente se sente sem entusiasmo, sem desejo de orar, sem desejo de ler a Bíblia, até que de repente as coisas mudam. Aí você tem um desejo de orar, você quer ler a Bíblia, você quer evangelizar, você quer pregar, você quer fazer. Aí de repente aquele entusiasmo desaparece e vem aquela montanha de sequidão, de desânimo de novo. E muitos vão titular isso, vão nomear isso como uma batalha espiritual. Só que na verdade, biblicamente falando, isso não é uma batalha espiritual, e é isso que eu quero que você entenda, e é isso que nós vamos entender neste momento. Muitos chamam isso de batalha espiritual, mas isso não é uma batalha espiritual. Então fica a pergunta: se isso não é uma batalha espiritual, o que seria essa condição, Pastor Rodrigo? Simples. Esta condição é, na verdade, a sua condição de acordo com os teus sentimentos. Não, há uma diferença muito grande. Por isso que o Senhor lhe diz que o meu justo, quem que é o meu justo? Aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O meu justo, a igreja, ela vive pela fé, ela viverá pela fé, ou seja, o nosso sentimento não é a base da nossa espiritualidade. Eu vou repetir: os teus sentimentos não são a base da sua espiritualidade. Então, quando você não sente de orar, você não está numa batalha espiritual. Quando você não fica aquele tempão sem desejo de ler a Bíblia, não é batalha espiritual. Estou numa luta espiritual que eu não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. Não é batalha espiritual. Isso é os seus sentimentos. Aí muitos pensam que, não, eu vivo pela fé, mas eu estou sem desejo de orar, por isso que eu não estou orando. Estou numa luta, orem por mim. Não, você não vive pela fé. Você está vivendo pelos teus sentimentos. Essa é a condição dos teus sentimentos. Por isso, Deus quer tirar a gente do nosso sentimento. Esse é o propósito do Senhor. Tirar você dos teus sentimentos, tirar a mim dos meus sentimentos. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa sequidão, ela excede a nossa alegria. E não é uma e nem duas vezes, por muitas das vezes. Aí fica a pergunta: por que isso acontece? Qual é a causa desse acontecimento? A causa desse acontecimento é simplesmente a mão de Deus, a mão do Criador. Porém, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Treinar você, exercitar você. Para quê? Para que no tempo da sequidão você aprenda o verdadeiro significado do viver pela fé. Quando você não tiver desejo de orar, você vai orar. Não porque você vai orar porque você vive pela fé. Aí eu não estou sentindo de orar, mas você não vive por sentimento. Então eu irei orar. Eu não servirei os meus sentimentos. Eu fui tirado dos meus sentimentos. Eu não me rendo aos meus sentimentos. Não sou escravo dos meus sentimentos. Eu sirvo a Deus e vivo pela fé na palavra, independente dos meus sentimentos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente monta, eu, você, tua família, a gente monta num barco e há um destino, há um local onde nós iremos chegar. Montamos neste barco e estamos indo enquanto o vento é favorável, o vento bate no barco, estamos sendo conduzidos pelo vento, até que de repente esse vento cessa. Vamos ter duas escolhas. Quais são, pastor? A primeira, parar e lançar a âncora e esperar o próximo vento, ou a segunda opção. Qual é a segunda opção? Pegar o remo e remar até chegar ao outro lado. Nós iremos chegar remando. Vai ter esforço, vai doer os braços, porém iremos chegar do outro lado.
E eu quero que você entenda nessa ilustração algo muito profundo. Quando estamos emocionalmente alegres, exultantes, somos como esse barco conduzido e levado pelo vento favorável. Quando estamos com desejo de orar, a gente ora, desejo de pregar, a gente prega porque estamos sendo levados pelo vento favorável, sem nenhum esforço. Agora, uma vez que o vento se torna desfavorável, paramos e lançamos âncora. Então acabamos não vivendo pela fé, mas pelos nossos sentimentos. Quando eu não tenho desejo de orar, eu não oro. Quando eu não tenho desejo de pregar, eu não prego. Então eu não vivo pela palavra ou pela fé, eu vivo pelos meus sentimentos. Eles me guiam. E Deus, Ele quer me tirar dos meus sentimentos. Deus quer tirar você dos teus sentimentos. E é por isso que eu trago esse estudo nesta noite. Para que você reflita. Para que você veja, porque você é alguém que Deus escolheu para viver por fé. Eu vou terminar fazendo mais uma ilustração bem rápida. Se você for uma academia, chegar na academia, você sentar lá, ver todo mundo exercitando, de repente você pega uma coca, uma bolacha e começa a comer. Você vai chegar, você vai conseguir obter os resultados que você queria de forma alguma. Por quê? Porque você só vai conseguir obter os resultados que você queria exercitando. Por isso Deus, às vezes, Ele tira o ânimo para que venhamos exercitar a nossa fé e entender o verdadeiro significado de viver pela fé. Assim é a vida cristã. Deus às vezes tira a alegria, Ele tira o ânimo para que possamos entender o verdadeiro significado de Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Então você não será dominado pelas circunstâncias, então você não será dominado pelos teus sentimentos, mas você viverá pela fé. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe com mais pessoas este estudo. Deixe seu comentário embaixo e que possamos cada vez mais propagar o Evangelho. Conto com você. Um abraço. Que Deus abençoe.